Olá, sejam bem-vindos ao Discover Scent. O meu nome é Rafa e hoje então eu trago-vos aqui uma resenha de um perfume que eu particularmente gosto bastante. Então eu irei-vos falar de Le Mal Pride 2024, que basicamente esta edição eh, trará um bocadinho do Le Mal clássico juntamente com o design e juntamente com o atrevimento, digamos assim, de Keith Haring, que é um artista de rua, muito conhecido também pelas parcerias que ele faz com H&M, por exemplo, entre outras parcerias que ele tem vindo a fazer ao longo dos anos. Se quiseres ficar por aí, já sabes, não te esqueças de deixar o teu like, o teu comentário e de subscrever o canal para não perderes nenhum vídeo aqui do canal. Passando então agora para uma breve introdução acerca deste mesmo produto. Infelizmente eu não tenho o perfume comigo para vos mostrar o frasco e tudo mais. Tenho só aqui uma amostra, mas eu vou tentar passar ao máximo o que eu consigo detectar de notas neste perfume, falar um bocadinho do design do frasco em si e o porquê de eles terem escolhido este mesmo design. Falar também um bocadinho da longevidade e da projeção e falar também um pouco em que estações é que vocês poderão usar este mesmo perfume. E acho que é isso. Vamos então começar agora a falar sobre um pouco das, da qualidade que temos nesta fragrância e até mesmo do design do frasco em si. Vou só aproveitar e colocar na minha pele e na tester strip para ver a diferença, se há alguma ou não. Como eu estava a dizer inicialmente, a marca Jean Paul Gaultier juntou-se com o Keith Haring para fazer então este novo perfume Pride 2024. E posso-vos dizer que, a par de Le Beau Paradise Garden, é um dos grandes lançamentos da Jean Paul Gaultier até à data, ou até ao momento. Infelizmente eu não consegui saber de nenhuma data e até mesmo um mês específico em que este perfume foi lançado, mas posso-vos dizer que é um perfume bastante interessante e vocês conseguem logo de caras captar vários cítricos. Basta vocês colocarem e vocês percebem logo que são invadidos de uma boa forma de uns cítricos bastante interessantes. Temos então a laranja que se consegue captar rapidamente, um limão também, mas não aquele limão azedo, um limão mais subtil, mais doce. Temos a flor de laranjeira também. Iremos ter também alguma baunilha ou até mesmo fava tonka, que não dá para perceber muito bem qual delas é que estará aqui a fazer esse tal, o doce do perfume. Temos também um amadeirado no fundo, provavelmente poderá ser o sândalo, que é uma madeira um pouco mais para o verão, entre aspas, e que na pele posso-vos dizer é um perfume bastante cítrico e um perfume bastante agradável de se cheirar. Curioso que na Tercer Strip temos uma diferença, que os cítricos na pele saltam mais ao olfato do que propriamente na Tercer Strip. Portanto, se vocês forem testar em alguma perfumaria, não se esqueçam de testar na vossa pele também e na Tercer Strip para vocês compararem o perfume. Falando então agora um bocadinho do frasco, que eu irei deixar aqui uma imagem para vocês verem que está incrível e até mesmo como até mesmo o Keith Haring já nos habituou o seu estilo daquela arte de rua que ele costuma trazer para as suas obras ou até mesmo para as peças de roupa que ele costuma fazer. Basicamente, este frasco vai-nos trazer uma mensagem que irá ser então de inclusão e de fazer com que nós nos vamos integrar na sociedade, digamos assim. E vai também não é ajudar, mas sim transmitir uma espécie de inclusão também à comunidade LGBTQIA+, penso que disse correto,
de Associação de Nova Iorque também, para também ajudar a que todas as pessoas sejam incluídas nesse mesmo pacote, digamos assim, e que as pessoas não sofram de, de uma deslocação da sociedade de hoje em dia. Passando então agora para a projeção e até mesmo para a longevidade deste perfume. Posso-vos dizer que na minha pele este perfume dura cerca de umas 7 horas a 8 horas mais ou menos. A projeção irá ser cerca de 1 hora e meia a 2 horas mais ou menos. É um perfume bastante invasivo nas primeiras horas de projeção, mas é um perfume bastante agradável que quem estará ao vosso redor irá gostar bastante do perfume, porque é um perfume, como eu disse, cítrico, bastante agradável e que vocês não se irão arrepender se comprarem o perfume. Vão também podê-lo usar no verão, na primavera e até mesmo naquelas noites de outono um pouco mais quentes. Poderão também usar no dia a dia, irá ser um perfume fantástico para o uso do dia a dia. Também um perfume para ocasiões formais, até mesmo aquelas ocasiões mais casuais, digamos assim. Falando então de agora das pequenas nuances que vos fará lembrar um pouco alguns perfumes, eu posso mencionar alguns. Por exemplo, este perfume, quando eu o coloquei, ele fez-me lembrar muito o Givenchy Gentleman. Se eu não me engano, é um que já está descontinuado, mas eu irei deixar aqui a fotografia no vídeo e também, porque eu já fiz o review, então irei deixar também a resenha também no card. Fez-me lembrar muito esse perfume. Não por ser uma cópia ou ser igual, não, mas sim pelas notas cítricas que temos neste perfume. E acreditem, é um perfume bastante interessante e bastante agradável. Vocês não se irão arrepender nada se adquirirem este perfume. E já sabem, se vocês gostaram deste tipo de vídeos, não te esqueças de deixar o teu comentário, o teu like e de subscrever o canal para ver mais vídeos como este. Já sabes, um grande abraço, fica bem, fica com Deus e nós vemos no próximo vídeo.